Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia, sou consultora de imigração aqui na Evis Immigration da cidade de Toronto e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algumas opções de permissão de trabalho. Essa é a tua intenção? Você quer chegar aqui no Canadá trabalhando? Então entenda quais são algumas das opções que você tem em termos de aplicação de visto. A gente vai conversar sobre 8 formas de aplicações para visto de trabalho. A primeira opção que você tem, talvez é a mais comum, muitos brasileiros usam desse tipo de aplicação para chegar aqui no Canadá tendo uma permissão de trabalho, é quando o aplicante vem acompanhando o cônjuge que vai estudar num college ou na universidade, enfim, um curso superior. Nesse momento em que você aplica para um visto de trabalho enquanto acompanhante de um estudante internacional, você vai ter uma permissão de trabalho pela duração do curso do teu cônjuge. Então essa é uma opção muito bacana para você chegar no Canadá com visto de trabalho com uma duração longa e sem nenhuma restrição em termos de empregador. Você vai ter um Open Work Permit e essa é sempre uma excelente opção para você dar os primeiros passos aqui no Canadá. A segunda opção que você tem é chegar no Canadá com o suporte de um empregador. Se você está no Brasil prospectando uma oportunidade de trabalho, passa por um processo seletivo e esse empregador finalmente te dá uma oferta de trabalho, a job offer, isso quer dizer que ele pode estar disposto a fazer um processo que a gente chama de Labor Market Impact Assessment. O LMIA é quando o empregador pede autorização para o governo para trazer um empregado estrangeiro. E isso só vai acontecer, só vai ser possível se o governo canadense entende que a vinda desse profissional estrangeiro não vai afetar aqui o mercado de trabalho, não vai tirar a ocupação de alguém que está aqui. Ou seja, esse processo ele vai invariavelmente exigir do empregador que ele faça um processo de recrutamento por um determinado tempo, para que então ele comprove que tem uma demanda específica para aquela área. Nesse caso, você vai contar com o suporte do empregador, então o teu visto de trabalho ele pode variar de 1 ano ou 2 anos, dependendo do stream que a gente está aplicando. Existem aplicações low wage, high wage e vai depender um pouquinho dos critérios aí de elegibilidade, mas a gente está falando de um visto de 1 ano ou um visto de 2 anos e naturalmente, porque é com suporte do empregador, esse visto de trabalho ele então vai estar vinculado ao teu empregador. O bacana em relação ao LMIA é que você vai poder pedir pontos adicionais para fins de Express Entry, então é sempre uma oportunidade muito bacana, é algo que você certamente precisa se atentar, porque pode trazer pontos extras para fins de imigração. A gente está falando aqui de 50 pontos se a tua atividade, se a oferta de trabalho for no NOC 0 ao B, 200 pontos se for no NOC 00, então certamente é algo que você vai poder contar com a nossa ajuda se surgir uma oferta de trabalho enquanto você está fora do Canadá ou mesmo se você está aqui dentro do Canadá e precisa talvez estender o teu visto ou, enfim, garantir essa pontuação extra para fins de imigração. A terceira opção que você tem é o Global Talent Stream. Você já ouviu falar desse programa? Ele é bem bacana porque ele oportuniza a emissão de um Work Permit em 2 semanas. Isso é excelente, é um tempo recorde no qual um empregado vai poder chegar no Canadá com uma permissão de trabalho atrelada ao empregador que deu o suporte para essa aplicação. E novamente, esse é um tipo de LMIA, só que ele exime o empregador de fazer o processo de recrutamento. Então, ele pode ser uma oportunidade para determinadas áreas específicas. Então, o que a gente tem de vantagem? O fato do empregador não precisar fazer o recrutamento torna o processo bem mais rápido, menos custoso para o empregador. Então, é algo que vale a pena a gente identificar se é o caminho para você. Vale a pena a gente lembrar que existem 2 caminhos via Global Talent Stream. O primeiro deles, ele passa pela referência de uma instituição parceira, mas o segundo, ele está associado a uma lista de demanda específica aqui do Canadá. Tem algumas opções em termos de NOC que são elegíveis para participar, para aplicar para um visto de trabalho através do Global Talent Stream com o suporte do empregador. Só para vocês terem ideia em termos de opções, a gente tem algumas profissões na área de TI, nós temos matemáticos também, profissões de engenheiros, mas no cargo de gerenciamento. A gente tem também, deixa eu olhar minha listinha, profissionais que vão lidar com a produção criativa e artística de efeitos visuais e videogames, ou seja, tem ali uma gama de profissões que podem eventualmente estar abarcadas aqui no Global Talent Stream. A quarta opção são aplicações de visto de trabalho
que a gente chama de LMIA Exempt. A gente já falou então do cônjuge que está vindo acompanhar um estudante internacional, mas existem algumas outras formas de que alguém possa chegar no Canadá com visto de trabalho sem que o empregador precise necessariamente passar por um processo de LMIA, sem que ele precise então fazer esse recrutamento e demonstrar que não tem mão de obra suficiente para aquela posição específica. Só para a gente citar algumas ocupações ou alguns casos em que isso pode acontecer, se você está vindo para o Canadá para fazer pesquisa, se você está vindo para dar aula, então no nível superior, essas são algumas categorias que isentam o empregador de fazer um processo de LMIA. Mais do que isso, se você está vindo para um trabalho religioso ou de caridade, também pode se enquadrar, e residência médica, o fellowship também podem ser considerados como LMIA Exempt. Uma outra opção muito bacana é se você tem uma oferta de trabalho que vai exigir que você fale francês no teu dia a dia, e é uma oferta de trabalho para você atuar fora da província do Quebec. Isso é uma iniciativa do governo de atrair profissionais, né, uma migração francófona. Nesse caso especificamente, estou falando de um visto de trabalho que é LMIA Exempt, ou seja, tem a isenção de fazer o LMIA para quem atende esse critério. Vai falar francês no dia a dia e é uma oferta de trabalho fora da província do Quebec. A quinta opção é o PGWP, o Postgraduate Work Permit. Essa é também bastante popular, bastante conhecida no momento em que um estudante internacional completa o seu período de estudos numa DLI, ou seja, numa instituição que permite, né, receber alunos internacionais, e mais do que isso, essa instituição ela precisa ser pública, e se ela é privada tem algumas restrições. É só no caso em que ela está conferindo, né, tem permissão para conferir um degree, ou seja, um mestrado, um doutorado, enfim, a gente vai te ajudar a entender se você é elegível ou não. Mas certamente isso faz parte do seu processo, né, enquanto você ainda está no Brasil, de identificar o curso que vai permitir o PGWP. É sempre uma melhor forma de potencializar o seu perfil para a imigração. Ou seja, a escolha do teu curso, da instituição de ensino, são elementos fundamentais aqui se você está pensando em, depois de estudar, quando você completar os seus estudos, imigrar e ficar aqui permanentemente no Canadá. Então, se você escolhe um curso de 1 ano, a gente está falando de um PGWP de 1 ano. Se você escolhe um curso de 2 anos ou 3, um PGWP com duração de 3 anos também. A sexta opção de permissão de trabalho que a gente vai conversar agora é aquela baseada numa nomeação provincial. Então, você está aqui no Canadá ou mesmo fora do Canadá e recebe uma nomeação provincial. Ou seja, você aplicou para uma província na qual você tem interesse de permanecer ou de se estabelecer. Essa província identificou o seu perfil como um perfil qualificado para um determinado processo e emitiu a nomeação provincial. Essa nomeação provincial, ela pode te dar o direito de permanecer no Canadá aguardando o processo ser finalizado até você de fato chegar à tua residência permanente e tendo a oportunidade de trabalhar aqui no Canadá. Vale notar que essa permissão de trabalho ela pode variar dependendo do processo que você aplicou, que você foi nomeado, porque ela pode ser uma permissão de trabalho atrelada ao empregador ou também em alguns casos uma permissão de trabalho aberta, um Open Work Permit. A sétima opção de visto é o Bridging Open Work Permit. Esse é um visto para aqueles que aplicaram também para um processo de residência permanente, ou seja, eles submeteram a aplicação, seja ela através do Express Entry, então a gente está falando de Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class, Federal Skilled Trades, enfim, mesmo programas provinciais. Se você tem uma permissão de trabalho, então um Open Work Permit, e a tua permissão de trabalho está para expirar dentro de 4 meses, é quando você vai poder aplicar para o seu Bridging Open Work Permit, ou seja, ele está associado necessariamente ao fato de você estar no Canadá, ter uma permissão de trabalho aberta e ter enviado também uma aplicação para residência permanente. Essa é uma oportunidade, novamente, para aqueles que querem aguardar aqui no Canadá até que o processo da residência permanente seja finalizado. A oitava forma de aplicação para uma permissão de trabalho que a gente vai conversar hoje é quando você tem um cônjuge canadense ou residente permanente e esse cônjuge está suportando a sua aplicação para se tornar residente permanente e para que vocês possam começar ou, enfim, continuar uma vida aqui no Canadá. No momento, então, em que a gente envia uma aplicação de Spouse Sponsorship, é quando a gente pode também encaminhar uma aplicação de Work Permit.
Antigamente, não muito tempo atrás, esse tipo de permissão de trabalho era um piloto, o governo estava tentando estudar se era possível ou não, se daria frutos positivos, e de fato, esse programa que antes era piloto, hoje se concretizou como uma alternativa para aqueles cônjuges que estão aqui, que casaram com um canadense ou que têm uma união estável com um canadense ou com um residente permanente, enfim. Então, essa é uma oportunidade que o governo canadense vai dar para aqueles que enviaram uma aplicação através do Spousal Sponsorship, para que eles possam aguardar aqui esse processo que pode demorar até 1 ano para ser concluído. Espero que esse vídeo tenha sido informativo. Se você gostou, deixe o seu like, não deixe de nos contactar, marcar a sua consulta para que a gente possa entender qual o melhor caminho, qual é a aplicação de visto que você precisa fazer para chegar no Canadá e para que isso potencialize a sua vinda de forma permanente no futuro. Tchau, tchau!